Vamos falar sobre geoprocessamento. Que bicho é esse, afinal de contas, hein? É o que vão nos explicar o Guilherme Euriques, ele que é diretor-geral de tributação da Prefeitura de Brusque, e também a Camila da Silva, que é a coordenadora de geoprocessamento. Os dois estão aqui para bater um papo conosco, explicarem que pé que anda a implementação e o que é o tal do geoprocessamento. Deixa eu cumprimentar primeiramente aqui o Guilherme. Seja bem-vindo novamente à Rádio Cidade, Guilherme. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Cumprimentar também a Camila. Camila, seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia a todos. É a primeira vez aqui, Camila? Primeira vez. Primeira vez. O Guilherme já é de carteirinha, já lá de carteirinha da casa. Então, a dúvida, né? A curiosidade quando se fala em geoprocessamento, né? Afinal de contas, para a gente começar, o que se trata esse tal de geoprocessamento? Que parece uma palavra meio estranha, assim, para quem não está muito habituado, né, Guilherme? Parece uma palavra estranha, mas o conceito, ele é simples, né? Nós na prefeitura temos o nosso cadastro imobiliário, né? O cadastro dos terrenos da cidade, o cadastro do espaço da cidade. Hoje, ele é feito todo em mapas à mão, né? Todo o controle que a gente tem do espaço físico, né, da cidade, ele ainda é manual. E a gente vem fazendo um processo, né, que é o geoprocessamento, de pegar dados digitais através de fotos aéreas, né, e transformar esses mapas que hoje são físicos em mapas digitais. É muito parecido com... Acho que não tem problema aqui em falar do Google. Não, né? De forma alguma. Então, para quem, acho que a maioria dos nossos ouvintes vai estar familiarizado hoje com usar os sistemas do Google, como o Google Earth, como o Maps, né? Essencialmente, é esse sistema, né? Porém, é com uma precisão muito maior, né? Porque que é necessário quando a gente trata de assuntos mais delicados, né? Como planejamento urbano, né? A questão do trânsito, que é afetado diretamente com a busca, né, desses dados, com a transformação desses dados em digital. E aí a gente dá um avanço, né, nas questões técnicas da gestão espacial do município. E a gente para de ter vários mapas que muitas vezes não se conversam um com o outro, né, para ter uma visão única, né, digital, com dados que a gente pode trabalhar em tempo real, né, sem a necessidade muitas vezes de estar deslocando equipes ao campo, né, para verificar alguma situação. Não, a gente vai ter aquele dado, vai ser uma foto tirada num certo momento, né, são feitas medições de relevo, né, essas medições é uma coisa que já está correndo, né, já está pronto, e a gente consegue daí ter uma visão do espaço urbano do município muito precisa, né? E é fundamental, né? Para quem fala de política pública hoje, se você falar de política pública e você não conhece exatamente o seu espaço, tu não tem a mesma capacidade de conseguir fazer investimentos com muita eficácia, né? Com esse trabalho do geoprocessamento, nós passamos a ter dados muito seguros, né, que nos permitam trabalhar a governança, trabalhar investimentos de uma maneira muito mais precisa, né? Então, assim, a gente coloca hoje o geoprocessamento, está sendo tocado ali pela nossa diretoria, né? Mas ele é um trabalho que já vem de um tempo e que vai afetar toda a estrutura da prefeitura. Desde áreas que parecem, num primeiro momento, assim, não ter tanto a ver, como educação, por exemplo, né? Mas desde a educação, né, meio ambiente, planejamento, tributação. Então, vai gerar um encadeamento de dados, né, muito importante para a gente. É aquela história, né? Quem não mede, não conhece o que tem, né? E o que a prefeitura gere, né? A gestão da prefeitura é a cidade. São esses espaços urbanos. E a gente passa a ter uma ferramenta, um aliado poderosíssimo com isso aí, né? Porque é isso, é precisão, é conhecimento, é transparência, né? É parar de imaginar que existe alguma coisa e ver o que existe lá de verdade, fato, né? De fato, né? Então, o geoprocessamento é isso, né? Se for falar tecnicamente, né? O que é, né? Vamos dizer assim, tentar o mais simplificar possível, né?
nós vamos ter a foto aérea e os pontos, por exemplo, né, os imóveis, os pontos históricos, né, a questão do relevo, eles passam a ser georreferenciados, né, que é nada mais nada menos do que um ponto localizador daquilo ali, e através desses pontos, né, que a gente faz essa identificação de todas as estruturas de interesse do município, né? Então, eu acho que... Basicamente seria... Acho que ficou claro, né? Não é nada extremamente complexo. Sim. Falando assim, né? Explicando. O procedimento é uma coisa... É que, na verdade, muito técnica, está se digitalizando algo que até hoje é feito no olho, manualmente, né? Muitas vezes não casado, porque, por exemplo, assim, nós temos hoje os nossos dados de cadastro, o planejamento tem o IBPlan, tem os dados de cadastro dele, o Fundema tem os dados de cadastro deles. Esses dados de cadastro, eles não são georreferenciados hoje. O que isso quer dizer? Nós temos vários cadastros, né, que seriam, assim, tabelas identificando número, rua, mas eles não têm a precisão, né, vamos dizer assim, a precisão da coordenada. Né? Nós estamos trocando esses vários sistemas, que a gente vai lá pegar, a rua tal se encontra no mapa tal, né, para trocar por um sistema único, né? Um integrador. Isso, um integrador, uma integração, né, o que a gente chamaria de cadastro multifinalitário, né, um sistema único que vai integrar essas várias estruturas municipais, né, nessa questão de cadastro. Então é mais uma etapa de modernização, né, mais uma etapa de modernização da prefeitura, e esses dados eles são públicos também, né? A gente consegue dar uma publicidade aos nossos dados muito maior, que é um dos princípios da administração pública, né? E, obviamente, a transparência. Agora, eu fico olhando aqui é um processo bem complexo para se organizar isso, eu imagino, né, Camila? Que etapas que envolvem isso tudo? Até que você colocou para nós que já está em fase de implementação, né? E como coordenadora disso tudo, o que engloba essa implementação? Então, a gente teve um procedimento de contratação desses serviços que já iniciou-se lá em 2015, que foi o nosso voo. Então, desde lá a gente teve várias entregas e agora a gente está fazendo a finalização. Então, envolve questão de um voo tripulado mesmo, que é contratado pelo município para fazer esse voo, para ter essa precisão, para eu conseguir georreferenciar meus imóveis, espacializar as informações com as coordenadas corretas. Ele envolve a produção de mapas de cartografia, de toda a digitalização que o Guilherme comentou, toda a digitalização dos nossos mapas cartográficos. Ele envolve a análise desses dados, porque o voo, as imagens, elas não são apenas, eu coloco uma do lado da outra, eu tenho que fazer toda uma técnica computacional sobre isso, né? E, posteriormente, o desenho dessas informações que foram já referenciadas. E, a partir da entrega de todos esses serviços, a gente começa a fazer uma modelagem dessas informações, que, como o Guilherme colocou, ela pode ser aplicada em vários segmentos da administração pública, tanto no planejamento urbano, quanto na diretoria de tributação, quanto no planejamento de trânsito, mobilidade, né? Então, eu tenho um integrador de informações em que eu vejo as alterações que o meu setor acaba construindo e onde pode ser afetado por alterações que estão sendo feitas por outros setores do município. Então, realmente, já o processamento, como o Guilherme colocou, a gente está em fase de implementação e nós vamos criar esse cadastro técnico multifinalitário, que é uma base única de informações especializadas no território do município e que ela possa trazer com mais precisão as informações e os dados que o município precisa para fazer uma gestão pública que seja assertiva, né? Que as minhas decisões reflitam e que eu tenha como espacializar e fazer algum tipo de previsão do que pode acontecer, como reagir, né? Então, eu tenho um simulador, vamos dizer, eu tenho um simulador de ações dentro do município. E esse material, ele vai ser constantemente atualizado? Deixa eu tentar tirar uma dúvida, ver se eu estiver errado, me corrige. Por exemplo, você pode fazer um mapeamento através de fotos satélites se vamos supor que se a área da pessoa tem uma construção a mais ou a menos que vocês... Que eu acho que tem uma questão que envolve muito, né? Não tem... No IPTU, por exemplo, eu tenho aquela casa ali
e, enfim, não está construída, vocês conseguem por falta de satélite. A foto de satélite, aí que está o detalhe. A foto de satélite, ela não tem precisão. Certo. Então, por exemplo, assim, se eu vou usar para fazer a estruturação de uma avenida ou a medição de um imóvel, a foto de satélite não me dá a precisão. Você não consegue medir um imóvel pela foto de satélite? Não consigo medir. Eu consigo... ter uma ideia. Exatamente. Não sempre ser preciso. E não serviria para fins tributários, por exemplo. Por isso existe a necessidade, e nem, na verdade, assim, nem para fins, por exemplo, de fazer um REURB, né? O REURB, ele pede uma precisão, são 5 centímetros, né, Camila? De 5 a 10 centímetros. Então, assim, é muita precisão, né? Para eu poder trabalhar isso com uma foto de satélite, eu não vou chegar nem perto. O desvio da foto de satélite pode chegar a 40 metros. Coisas absurdas. Então, são coisas que a gente tem que ter essa precisão, a gente tem que ter essa contratação, porque nós não podemos nos dar margem, né? Não pode ter critérios que... Não pode ter margem para erro, vamos dizer assim. Né? Tem que ser algo extremamente preciso. Se eu vou fazer a medição de um imóvel para fins de IPTU, tu não quer saber que tu vai ter uma margem de erro de 10 metros, 15 metros no teu imóvel, né? Então, tem que ser essa precisão e a foto de satélite não garante isso. Por conta disso, a atualização constante dessa foto, ela é mais difícil, né? Porque, querendo ou não, é um processo caro. Esse processo, ele foi conseguido por nós através de um plano de modernização da administração tributária, né? Que é um programa do governo de financiamento. É cheio de regras, né? Bem complexo. Hoje nem existe mais esse financiamento, né? E um dos trabalhos que a gente teve, porque isso é um processo que começou lá atrás, né? Começou em 2013, talvez, Carolina? 2013, em 2014 foi dado início, foi dado o pontapé inicial, porém, com aquelas trocas de governo que a gente teve, esse processo perdeu muito. Foi mandado de um lado para cá, teve coisas... Cada vez era uma pessoa que assumia, né? E não se dava continuidade nisso? O projeto parava? O projeto parava e continuava, e o projeto tem um prazo, correndo, né? No ano de 2018, ali na última gestão, né? Foi solicitado, a gente até pelo Molina, né? Juntou uma equipe, criou uma equipe e disse, olha, por favor, resolvam isso. Aí nós botamos debaixo do braço, né? Literalmente. Montamos uma equipe multidisciplinar, porque não adiantava só ter pessoas com um tipo de conhecimento. Né? A gente trouxe arquitetos, engenheiros para compor essa equipe, pessoal que lida com TI. Né? E aí nós fomos descobrir o que tinha sido feito, o que não tinha sido feito e o que precisava ser feito. Uma das coisas que a gente descobriu é que tinha 3 milhões desse programa, 2,5 milhões, dedicado à digitalização de processos, que é uma coisa que não faz mais sentido falar em 2018, não fazia sentido em 2017, ali quando a gente pegou. E um dos nossos trabalhos foi recuperar esse dinheiro para poder atualizar e reinvestir nessa questão do geoprocessamento. A última foto que nós tínhamos era de 2015. Né? E agora a gente fez um processo junto ao BNDES, processo extremamente complicado, né? A gente estava assim, eu brinco com o pessoal, né? A gente estava desacreditado pela ciência, né? Porque todo mundo dizia que a gente não iria conseguir buscar esses 2 milhões de volta. E nós conseguimos. Em janeiro a gente recebeu o ok, nós temos um baita trabalho, foi desgastante, só que a gente recebeu o ok para gastar esse dinheiro com uma nova foto. Mas então nós vamos ter uma foto atualizada. Esse recurso veio do próprio orçamento do município ou vinha de outra esfera? Esse recurso veio do BNDES. Do BNDES. Do BNDES. Esse recurso vem do BNDES, é um programa de financiamento, né? Vem uma parte do 10%, o município tem que custear. Sim. E o restante do valor, ele vem pelo BNDES. Esse serviço vai ter que ser refeito de tempo em tempo ou não? Com certeza. Com certeza. Porque assim, não tem como a gente estancar a foto. Nós vamos ter uma foto de 2015, nós vamos ter uma foto de 2020, né? 2020. E 2020, em 2030, essa foto de 2020. Então vai ter que ser refeita quê? 2, 3 anos tem que ser refeita? Idealmente, seria na minha concepção, idealmente... a cada 5 anos, né? A cada 4 anos, né? A cada 4, 5 anos. E nesses meio tempo, a gente poderia atualizar com uma foto de menor precisão, para pelo menos ter uma noção de como o espaço urbano está mudando, em macro. Né? Como eu disse, a questão não é assim, o geoprocessamento, ele não é só também essa questão muito pontual, né? Para fazer uma questão, por exemplo, assim, uma área de desmatamento,
né, que o Fundema precisa verificar se pode estar acontecendo, ele pode usar esse programa e aí se tiver uma foto menos precisa, mesmo assim tu consegue verificar a mudança, né? Ou algumas macro mudanças na visão urbana da cidade, né? Então eu acredito que o mais interessante seria essa mega atualização de 5 em 5 anos, no máximo, né? E atualizações pequenas ao longo dos anos. 2 em 2 anos, 1 em 1 ano, idealmente. Mas quanto a a atualização dos dados, como tu colocasse, se tiver uma edificação, né? A imagem ela é importante para a gente ter esse histórico do que acontece durante a evolução da cidade. Mas nada impede de eu fazer a inserção do dado na imagem e ela vai me dar a mesma precisão do que se fosse captada no momento da imagem. Porque os dados são georreferenciados. Então, toda imagem que eu tenho ali, qualquer dado que eu inserir, automaticamente ele vai ser geocodificado, que a gente chama, né? A partir do momento... Você pode inserir manualmente? Eu posso inserir manualmente. Então, a evolução disso, ela vai continuar não dependendo só da imagem, né? Ele é um trabalho conjunto com as ações que já estão feitas pelo município. Só que agora todos os dados que você colocar dentro dessa imagem, elas já vão receber uma geocodificação. A imagem é importante realmente para a gente conseguir esse histórico e ver realmente a evolução que teve e o acompanhamento que a gente vai ter do crescimento da cidade, né? Essa questão de atualização, ela vai muito, eu vejo que vai muito da percepção do gestor, né? Ou de quem está gerindo. Porque você tem, por exemplo, o plano diretor. A lei manda que a cada 10 anos seja atualizado. Eu penso que 10 anos é muito tempo. Sim. Muita coisa muda em 5 anos, né? Então vai muito da boa, você posso estar errado, mas uma visão muito da percepção de quem está gerindo e da preocupação de quem está gerindo, Perfeito, né? Perfeito. Porque, né, Guilherme? E o plano diretor, é interessante citar o plano diretor, porque assim, particularmente, isso é uma fala do Guilherme, do Guilherme, diretor de tributação. Eu não vejo como fazer um plano diretor sem ter essa questão do geoprocessamento importado. É que eu estava pensando aqui também. Né? Porque na verdade tu pensa, é lógico, né? Hoje a gente trabalha com, assim, todas as ferramentas que a gente trabalha. Olha como é que a rádio funciona hoje em dia, né? Exato. Eu imagino que, assim, comparando o histórico de como... hoje tem uma câmera aqui na minha frente que me joga a minha imagem em tempo real, né? Você pensa como era para fazer isso há 20 anos atrás. Que tipo de equipamento, qual que era a precisão, qual que era o custo que você tinha. A prefeitura, como todos os outros, o poder público, né, não vamos nem precisar falar de prefeitura, como todos os outros setores da sociedade, tem que se modernizar. Sim. Porque a modernização, apesar do investimento inicial, em alguns momentos pode ser mais alto ou mais baixo, ela diminui o custo ao longo do tempo e aumenta a qualidade da tua entrega. Né? Hoje a rádio entrega um produto de muito mais qualidade, né? Em termos de qualidade de som, você tem o som e a imagem já, né? Trabalhando com isso, você consegue trazer coisas em tempo real, né, para os teus ouvintes. Antes não, né? Tu não conseguia, tu recebia a notícia e quanto tempo que a notícia ia levar para chegar. Hoje ela chega antes. Ela chega antes, né? E é mais ou menos nesse sentido que vem esse trabalho, né? Mais ou menos nesse sentido que vem esse trabalho. E para o plano diretor é fundamental. O plano diretor é fundamental e permite também que a gente consiga fazer essa revisão mais rapidamente a menor custo. Porque a gente consegue acompanhar a expansão urbana, consegue acompanhar a necessidade habitacional, né, a necessidade de ocupação comercial do município. Isso tem que ser mais rápido. A sociedade exige isso da gente, exige essa eficiência, né? Eu vejo muito que assim, o gestor público do futuro, inclusive o gestor político, não só o gestor técnico, vai ser cobrado por isso. Vai ser cobrado pela sociedade, né? Porque a parte aqui empresarial, empreendedora, né? Eu falo especialmente de Brusque, inclusive, porque Brusque é uma cidade que é empreendedora por natureza. A vocação da cidade de Brusque, eu acredito que a vocação da cidade de Brusque é o empreendedorismo, né? E a gente às vezes não pode, a prefeitura, o poder público, não pode ser um entrave para isso. E o plano diretor, ele é fundamental, né? Fundamental para executar e para permitir que a cidade viva essa vocação para o empreendedorismo, né? Ele tem que operar para isso. Novamente, é a minha visão. Mas é a minha visão muito honesta, é uma visão de uma vivência, né? De poder público e de poder privado, de estudo que quem não tem vem de hoje. né? Sim. Não vou dizer que eu tenho uma mega experiência, né? Não tenho idade para isso, né? Mas assim, é o que a gente vê. Sim. No dia a dia, o que a gente sente.
Eu acho importante passar isso, né? Passar que essa ação tem a ver com isso. E que a gestão está comprometida com fazer isso acontecer. É uma questão da gestão estar comprometida para fazer isso acontecer, porque vai ser uma entrega para o cidadão brusquense, para que Brusque possa executar essa vocação maravilhosa aí de empreendedorismo e que avance, né? Que nós podemos avançar juntos. E o poder público, quando ele não avança, ele vira um problema. São 8h25. Eu estou conversando juntamente com o Rodrigo Santos, com o Guilherme Euriques e a Camila da Silva sobre o processo de geoprocessamento. Daqui a pouco a gente volta depois do intervalo, um rápido intervalo comercial, só para tomar uma aguinha. A gente volta na sequência com o prosseguimento da entrevista. Estou recebendo aqui uma mensagem com uma foto do Guilherme na tela. O pessoal lá da Adsomos está nos acompanhando. E aí a mensagem: a Camila é a esposa do Elias, que trabalha aqui comigo, diz a minha senhora lá, que trabalha lá. Agora ela tá famosa. Olha só, que legal. Um abraço aí lá pro pessoal, pro Elias, pro pessoal da Adsomos, então. São 8h30 agora, 8h30. Estamos conversando com a Camila da Silva e também com o Guilherme Euriques sobre o geoprocessamento. Eu perguntava aqui, falava aqui com a Camila sobre esse processo de transição que nós utilizamos muito aqui no rádio, do analógico para o digital, né? Que é esse processo realmente que está sendo feito e implementado agora. E a Camila colocava que já está há 11 anos já nessa atividade do cadastro imobiliário. E eu perguntei para ela o seguinte: como é que é esse processo de transformação? Porque eu sou um amante da tecnologia. Tudo que eu puder, que a tecnologia puder me facilitar, uma coisa que eu excluí da minha vida e só vou quando sou obrigado é banco. Sim. Banco é uma coisa que eu, definitivamente, se depender da minha pessoa, os bancos não vão me ver tão cedo, né? A não ser quando, por uma situação extremamente... E ainda assim que tem uns bancos que te jogam pro digital, mas para você resolver o problema, você tem que ir lá, enfrentar a fila, né? Mas, enfim, como é que foi esse processo para você, especificamente, Camila, de 11... Porque 11 anos atrás nós estávamos numa outra realidade, Sim. né? E para essa realidade que está sendo implementada agora? Então, eu iniciei na prefeitura em 2010... E quando eu iniciei lá o cadastro imobiliário, o último levantamento que a gente tem cartográfico, ele foi feito em 1989, 1990, os mapas, né? E só a parte do centro que tinha alguma coisa do início dos anos 2000, que tinha alguma coisa de cartografia. Então, realmente, assim, eu precisava verificar algo de uma inscrição imobiliária de um imóvel. Eu tinha que ir lá na pastinha, pegar o mapa, identificar o código do lote, pegar a informação, ir a campo, verificar, tirar foto, fazer medição. E como eu entrei nesse procedimento do geoprocessamento já em 2018, quando a gente formou uma equipe, eu também gosto muito de tecnologia. Uhum. O que eu puder habilitar do lado tecnológico é o que eu gosto mesmo. Então, essa questão de olhar na tela do computador, olhar no programa e eu clicar, colocar a inscrição imobiliária e me direcionar direto para o lote, para a informação que eu estou buscando, e ali eu clico e já tenho a foto do levantamento, a foto de fachada que a gente chama, isso é uma maravilha. Com certeza, sim, os nossos procedimentos até de revisão que nós temos no cadastro imobiliário, algumas dúvidas já são retiradas sem precisar sair da prefeitura. Porque esses dados consultivos, eles já estão sendo utilizados, né? Não oficialmente, mas para a parte de consulta já está sendo utilizado. É maravilhoso saber assim, que fantástico, tem essa evolução. Nossa, você mostra. O tempo que se ganha, né? Porque eu tô lembrando como é que era antigamente, que você tinha que checar cadastro. Sim. Lembra como é que era? Eu me lembro uma vez, eu fui fazer uma questão de uma área lá, tinha que procurar no cadastro e depois tinha que ir lá e levava um tempo, né? Hoje você resolve tudo em tempo real, né? Com certeza. Se tem alguma questão que desse tipo aí que você resolve na hora. Principalmente, assim, questões de topografia do solo, alguma coisa assim que o contribuinte vem questionar. É a cliff, não é? É plano? Essas informações a gente já tem, que podem ser retiradas direto da foto, né? Porque, como o Guilherme disse, essa foto ela também trouxe informações planimétricas do município. Então, eu tenho todas as curvas de nível, a curva de nível do município, que são as informações de altimetria do município. Então, ali
com as informações e com os dados e com a utilização do programa, a gente já pode tirar essa dúvida. E nisso vocês cruzam dados e vocês têm, por exemplo, vocês sabem, por exemplo, já tem cruzado se a rua é pavimentada ou não é, se ela tem fornecimento de água ou não tem, essa questão, tudo tá cruzado esses dados. Sim, nós, como o Guilherme estava falando da questão do cadastro multifinalitário, hoje a gente já tem um embrionário desse cadastro entre a Fazenda e o IBPlan. A base de dados que estão sendo utilizadas para consulta de desmembramentos e da Fazenda é a mesma. Eles já estão utilizando esses dados como informativo. Então, essa troca de informações também já está vindo. A partir do momento que eles fazem qualquer alteração nos eixos de logradouros, que a gente chama, né? A gente já recebe e já está lá no nosso sistema automaticamente. E também a gente já faz a atualização no tributário, se tiver alguma coisa para fazer, ou vice-versa. Qualquer informação que a gente faz, uma troca que tem que ser, que tem que passar de um setor para o outro, a gente já está fazendo essa alimentação mútua. Ou seja, não é um sistema só para vocês. Não, é uma coisa que vai ser usada... Inclusive, a Camila estava comentando essa questão da planimetria, né? É fundamental para a Defesa Civil, por exemplo, né? Para fazer uma análise prévia de áreas de risco. Ah, sim, verdade. Né? Então, assim, a questão das cheias, né? A gente consegue verificar de uma maneira muito mais inteligente, né? Então, assim, a quantidade de usos que a gente tem para essa questão dentro da esfera ali de atuação do poder público é enorme, né? Traz muita coisa para o cidadão. No nosso lado, principalmente eficiência, né? E sim, quando a gente traz eficiência, quando a gente diminui o custo do nosso serviço, porque você tirar alguém, você tem um servidor para sair, né? Para qualquer situação, tinha que sair, tinha que buscar, era mais demorada, né? E a demora é custosa, né? Porque a hora de trabalho da pessoa ali, né? Ela conseguiria resolver uma situação em 1 hora. Agora ela consegue resolver 5 em 1 hora, né? Então, essa otimização diminui o custo da máquina pública, né? E melhora a entrega para o cidadão, né? Que é fundamental. Melhorar a entrega para o cidadão. E hoje, em que pé que está? Hoje falta muito para se completar a implementação desse processo todo? Hoje, sim. Hoje, como nós temos essa situação de querermos tirar a foto nova, não é queremos, nós vamos executar porque tem que ser feito, né? A gente imagina que nós vamos levar até o final do ano nesse processo, né? É o nosso planejamento, nossa meta final. Vai ser todo um processo de implementação e aí, final do ano, a gente bate o martelo e entrega o trabalho todo pronto, né? Não entrega ele picado, né? Entrega já o processamento aí para os outros setores para trabalhar e aí vai ser o passo depois dessa primeira entrega de começar essas integrações, né? De começar a trabalhar a construção de um cadastro multifinalitário que vai servir, que idealmente, né? Seria um setor que trabalharia só essas informações espaciais. Todos esses dados. Agora, a gente falou aqui no início, uma preocupação minha é como fazer isso ficar evidente que... Pode ser que haja algum imprevisto e isso não seja concluído agora. Embora nós estejamos dentro de um governo que está começando, né? Sim. Mas como você mesmo colocou, Guilherme, passaram outros governos e isso ficou parado. De que forma amarrar isso para que, se houver alguma mudança futuramente, isso não seja paralisado? Porque, de certa forma, isso aí já era para estar bem mais adiantado, né? Se não tivesse sido paralisado lá atrás. Isso está nas nossas costas, né? No grupo que decidiu. Porque, assim, a questão, o que não aconteceu antes foi alguém pegar uma pessoa, um técnico da prefeitura, como nós somos concursados na prefeitura, né? Querendo ou não, isso ajuda também, né? A questão de perenidade. Mas é alguém pegar e ver o processo do início ao fim, né? Porque muitas vezes o que falta ali na nossa gestão, às vezes as coisas se abandonam assim no meio do caminho, porque as pessoas esmorecem. Né? É cansativo às vezes você tem os projetos são muito grandiosos e demandam muita técnica e você tem que lidar com muitos órgãos, por exemplo, lidar com um órgão como o BNDES, né? Não Sim. é como sentar aqui com vocês e ter essa manhã extremamente prazerosa de trabalho para mim, né? Onde a gente faz uma conversa sobre o que a gente gosta. É um processo cansativo, burocrático. E o que causou, nesse caso, nesse trabalho específico, aquelas trocas de governo Sim. que tiveram, independente da motivação e tudo mais, mas aquilo foi um dos grandes danos que essas trocas tiveram, né? A gente teve muito... E foi uma situação que causou dano para a cidade,
né? Espero não precisar passar por isso novamente, né? Porque aí era coisas sendo abandonadas, eram projetos que as pessoas não sabiam mais com quem estavam. Isso mostra também um pouco assim que tem algumas pessoas que têm pouca responsabilidade com o poder público, né? Porque independente de você estar numa situação política, técnica, ou uma questão de eu estar num cargo hoje, você tem o dever de repassar isso para frente. Meu Deus, é dinheiro público, gente, né? E não é meu. Não era a pessoa X, que era o cabeça do projeto, o pai, e aquilo ali era dele. É do povo, né? É dinheiro que foi... Pô, as pessoas trabalham todo dia, né? A gente trabalha aqui no país, na cidade, até o osso, vamos dizer. E parte desse valor, desse dinheiro suado é imposto, né? Que sai, que a pessoa perde esse dinheiro, vai para o poder público, e é isso que custeia, né? Independente de vir do BNDES, né? O dinheiro veio do BNDES, mas o dinheiro do BNDES ele também vem, né? De tributação, né? Isso é uma coisa que nós temos que ter um máximo respeito quando a gente trabalha, independente de como você está ali, quanto tempo você está ali, você tem o dever. Se você começou uma coisa, mapeia tudo que você fez, senta com a próxima pessoa que vai, passa aquilo, né? Porque é uma questão, né? Agora, como aconteceu, de algumas pessoas terem simplesmente, né, chutado balde e documentos que a gente, assim, ó, a gente demorou tempo para resgatar documentos nesse processo, né? Para a gente ir atrás e descobrir o que estava acontecendo e pegar de um lado, pegar de outro. Pô, era um tempo que a gente perdeu, né, Camila? Sim. Foi um tempo que eu digo perdido mesmo. Sim. Tempo perdido porque se tivesse tido responsabilidade das pessoas que nos antecederam, né, a gente não precisaria ter passado praticamente 6 meses, né, só buscando documentação para retomar o processo, né? Mas, enfim, eu espero que nunca falem isso de mim. Eu espero não, nunca vão falar isso de mim, por exemplo. Mas, infelizmente, depende do indivíduo. Sim. Né? Então, Exato. a gente sabe que tem as coisas macro, né? E tem as coisas micro dentro da gestão. O macro gerenciamento e o micro gerenciamento, né? E é fundamental que quem esteja à frente desses grandes projetos tenha respeito e tem que ter competência para poder ver eles até o fim. E ter a preocupação de que é um projeto a longo prazo, né? Não é uma Exato. coisa de momento ou de governo, né? Acho que é essa mentalidade que tem que se ter, nisso a gestão foi muito séria quando ela compôs o grupo do GEMAT, né? Que é o grupo que faz esse trabalho com essencialmente servidores de carreira. Sim. Não que o servidor de carreira seja melhor que o comissionado, né? Mas ele fica. Pela continuidade. Ele é perene, ele dá continuidade ao processo. São 8h41. Mais algum ponto que de repente a gente não destacou que seria interessante? A gente vai conversando e acaba esquecendo um ponto ou outro. Vocês têm de repente mais algum... Na verdade, eu jogo para você, né? Se ficou algum ponto... Uma pergunta, como é que está a situação do Refis? O Refis ele vai muito bem, obrigado, né? Nós arrecadamos até agora em torno de R$1.100.000, um pouquinho mais do que isso, né? Só do Refis, a maioria em primeiras parcelas, né? Como a gente conversa sempre que a gente vem aqui, quando eu estou aqui a gente acaba falando de Refis, né? Eu falo, eu sempre digo isso, é um programa que vem muito de encontro à necessidade da sociedade, né? Então agora as pessoas estão aproveitando para tirar esse peso das costas, que é ter uma dívida, né? Ninguém gosta de ter dívida, né? Ninguém gosta de ter bem dívida. legal e... Exato, sim, a gente dá a melhor condição que a lei permite a gente dar. E aqueles 500 milhões e pouco de vários anos aí, já conseguiu se resgatar muita coisa, não? Não, infelizmente é um valor que... Assim, Difícil, mas né? a gente melhorou muito o crescimento desse valor. Ele tem sido mitigado ao longo do tempo. Mas a massa desse valor é difícil diminuir. É difícil. É um número que assusta, né? Mas como? É um orçamento do ano todo, né? Mas assim, nós vamos entrar Existem outros projetos que estão atacando, né, de outros lados, para a gente tentar diminuir isso aí. Quem sabe até metade desse ano, metade para o final, a gente tem uma novidade boa também sobre essa questão. Tá certo, então. Quero agradecer, então, a Camila da Silva e também ao Guilherme Euriques. Obrigado por terem batido esse papo aqui com a gente. Vamos marcar outra oportunidade para a gente atualizar. Sim. Vamos atualizar, assim como o geoprocessamento está sendo atualizado. Acho que é bem importante, né? Próxima, trazer umas imagens para a gente demonstrar como é que é esse sistema. Com certeza, com certeza. Legal. Vai ser muito legal. Estou curioso para conhecer. Vai ser muito legal a gente fazer isso. Vamos combinar. Com certeza. Combinar. Muito obrigado pela oportunidade, né? Obrigado, Camila. Ótimo dia para todo mundo. Boa noite a todos.
Boa noite. Agora Boa são. tarde. Não tem problema. São 8 horas mais